Esse é mais um encontro do nosso grupo da ABC2, de Ecoteologia, e a gente está iniciando aí nossa agenda do ano de 2026, esse é o primeiro encontro desse ano, e a gente tem planos legais de termos outros encontros ao longo dos próximos meses, se Deus quiser, e assim a gente vai continuar, né? E quem está aparecendo aí, quem chegou pela primeira vez, então a gente tem, não sei se todos conhecem a ABC2, a ABC2 é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, e no meio de tudo isso que a ABC2 fala sobre fé e ciência de um contexto muito amplo, nós temos diversos grupos temáticos, a gente tem grupos locais também, que funcionam nas cidades, falando sobre fé e ciência, e a gente tem grupos temáticos das mais variadas áreas aí de interface entre fé e ciência, e esse grupo de ecoteologia faz parte, é um desses grupos, né? Nós temos grupos na área de biologia e química, nós temos grupo na área de história, nós temos grupo de educação, nós temos um grupo de política, de ciência política, nós temos um grupo de medicina e saúde, nós temos grupo de física também, enfim, pessoas de várias áreas aí se reunindo dentro da BC2, e aqui as pessoas com interesse nas ciências ambientais, na ecoteologia e no cuidado da criação. E para isso eu chamei, para nosso primeiro encontro desse ano, eu chamei o pastor Werner Fuchs, que está aí com a gente. Um prazer muito grande recebê-lo. Para quem não conhece, eu vou apresentá-lo rapidamente aqui, um pequeno currículo do pastor Werner. Ele é autor do livro Ali Estará Quem Me Serve, né? Que eu não sei em que ano exato que foi lançado, e alguns outros livros também que eu acabei não pegando todos os títulos aqui, mas depois a gente compartilha no grupo, inclusive, todos os materiais que o pastor Werner publicou nos últimos tempos. Mas ele é bacharel em teologia na Escola Superior de Teologia lá de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, tem especialização lato sensu em Bangalore, na Índia. Ele exerceu o ministério pastoral dele em diversas paróquias da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, né, e foi professor na EST também, na Escola Superior de Teologia. Por quase uma década, ele foi um dos coordenadores da Comissão Pastoral da Terra do Paraná. Ele assessorou a Pastoral Popular Luterana, ele foi iniciador e coordenador da Rede Evangélica Paranaense de Ação Social. Ele integrou os Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional estadual e nacional. Ele realizou assessorias nos espaços do SEB, né, o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, da CPT e de movimentos sociais populares, agroecológicos e ambientais. E ele exerceu cargos em diversas organizações do terceiro setor e foi líder de uma cooperativa solidária. E também ele é tradutor de cerca de 60 obras teológicas e afins. Isso é muito bacana. E atualmente ele participa do movimento Renovar Nosso Mundo, e ele, com a esposa Úrsula, tem duas filhas, a Beatriz Rebeca e a Júnia Larissa, e ele está lá em Brasília agora cuidando do netinho que acabou de chegar, né, pastor? Então, assim, uma bênção muito grande, um privilégio para nós recebê-lo aqui. É um prazer poder ouvi-lo, e eu deixei aberto para ele trazer uma palavra para a gente, trazer uma aula, expondo dentro de tudo isso, de toda essa atuação aí de décadas envolvido com tantas questões, e que tantas questões diretamente e indiretamente relacionadas com a ecoteologia, para ele trazer para a gente. Então, pastor, seja muito bem-vindo, e se quiser falar alguma coisa no inicinho, enquanto ele talvez se apresente ali, eu fale alguma coisa, eu vou colocar aqui a apresentação que ele passou, que ele está com dificuldade lá de transmitir a partir de lá, então eu vou compartilhar a minha tela, que tem a apresentação dele, e aí a gente vai fazendo assim. Tudo bem? Tudo certo? Podemos seguir daqui? Ok, agradeço, Tiago, pelo desafio que você me colocou, né? Foi importante, porque como eu te falei, o ano passado, acho que mais por Deus do que por meu esforço, deu para publicar várias coisas nessa área da ecoteologia, e algumas eu já te passei, e algumas eu vou mencionar durante a minha fala. Então, eu mesmo pude escolher esse tema, Bíblia e Justiça Socioambiental, livres para cuidar de tudo que Deus ama. Então, essa vai ser a ênfase da minha fala. Agradeço também pelas palavras aí de introdução sobre o meu currículo. A gente vai
aos poucos aprendendo que tudo o que a gente faz ainda é muito pouco. Mas, mesmo assim, a gente é grato a Deus pelo que dá para fazer, né? E, geralmente, eu escrevo quando alguma coisa me incomoda. E evito de escrever coisas que já são de domínio geral e que não serão tão interessantes. Espero que eu consiga trazer algumas coisas agora, resumidamente, aqui nessa fala, em torno de, na minha cronometragem, devia dar uns 50 minutos, mas eu posso tentar falar um pouco mais rápido para sobrar mais tempo para a gente trocar ideias e também eu poder responder uma outra dúvida que permaneceu. Pode Sim. seguir, por favor? Não, só um comentário, então, a respeito disso, né, do nosso processo aqui. Então, como ele disse, né, a gente tem uma fala de talvez em torno de 50 minutos, e a gente tem espaço depois para a gente poder tirar dúvidas, trazer alguma coisa, e a gente tem o nosso chat aqui do Meet também, que vocês podem trazer coisas ali no chat, interagir de alguma forma, e a gente, inclusive, colocarem perguntas, né, para a gente fazer no final, ou como for mais prático aí para todos nós. Então é isso, a gente vai seguir aqui, vou passar então ao nosso próximo. E mais duas coisas, desculpe. Essa reunião está sendo gravada e a gente vai subir depois para o nosso YouTube, e aí eu mando o link para vocês assim que isso tiver sido preparado. E outros materiais, e os materiais que o pastor Werner tem compartilhado comigo também, eu tenho mandado lá no grupo de arqueologia, e vou mandando à medida que ele for me passando. Tudo certo? Então vamos lá, deixa eu passar aqui o próximo slide para ele. Opa. Não, tem uma antes. Passei demais. Aqui, isso. Aí. Então, esse é o nosso roteiro que eu montei, que é uma boa teologia da criação. São 4 lâminas, depois filtros e erros na leitura bíblica, depois a reconciliação outorgada na cruz, e 4, liberdade para agir. Daí nós teríamos o tempo de diálogo, e eu estou sugerindo para a gente orar juntos no final, a oração ecológica de Martim Lutero. Pode seguir. Pois eu estava revendo uma live da ABC2, que foi feita pela COP, né, na época da COP, e aí tinha o Gustavo que falou que as igrejas, os cristãos, mais ou menos falou isso, que não precisam ser experts em meio ambiente, mas devem trazer uma boa teologia da criação. Então, eu acho que é bom a gente ser expert, ou pelo menos acompanhar bastante coisa do meio ambiente, mas eu acho que ele tem razão, que o nosso desafio é a gente aprofundar o que é uma boa teologia da criação, né? Eu tive a oportunidade de, como tradutor e também coordenando projetos na área social e ambiental, participar de parceria com uma universidade da Alemanha, e fui umas 4 vezes, acho, ou 5, com grupos para numa universidade lá, numa conferência anual que tem sobre tecnologias ambientais. E isso me deixou bem ao par, digamos assim, do que está mais corretamente, ecologicamente mais correto, e também de tecnologias falsas que estão sendo levadas aí para o terceiro mundo. Bom, então, o que é uma boa teologia da criação? Eu acho que tem 2 coisas, ela tem que ser correta e tem que ser eficaz. Eficaz na preservação da criação. Não adianta ter só a teologia que não influi, não consegue fazer uma transformação, uma restauração, uma mudança. Então, mas pela lógica, se ela não for eficaz, ela também não é correta. Ela contém erros pequenos, grandes, e ecoteologias várias que a gente encontra, mesmo no Brasil e outros locais, nem sempre se dão conta desses erros e nem sempre percebem a falta de eficácia. Então, a pergunta é, será que basta recontar o texto bíblico, pregar ou sistematizar ideias e deixar o Espírito Santo agir? Ele age, sim, mas não tem muita
não é muito convincente, né, ter uma atividade meio sem prestar atenção na atividade fim. E, claro que formular teologias é uma comunicação mediada. A gente depende de comunicação, de ferramentas de comunicação. E nós percebemos, principalmente na pandemia, que a comunicação mediada tem uma eficácia limitada, né? A televisão pedia para as pessoas ficarem em casa e não ficavam em casa. E aí a gente tem como exemplo de que a educação ambiental sem ação ambiental não é educação ambiental. Porque é só uma informação e não existe a experiência prática que convence, que anima, que entusiasma, que encanta. Eu quero citar aqui o Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, que tem justamente nesse contexto duas frases bem interessantes. Ele diz: a ação não surge do pensamento, mas de uma disposição para assumir responsabilidades. E na prisão ele escreveu: não é na fuga das ideias, mas na ação que reside a liberdade. Eu acho que o testemunho dele não seria tão conhecido e tão aceito se ele não tivesse realmente pago com a vida dele, né, a conspiração contra o regime nazista. Então, essas duas citações estão nesse meu livro, que o Tiago já indicou aí, que está no rodapé. Pode seguir? Vamos continuar. O que é uma boa teologia? Sempre houve, nós estamos diante de um problema, sempre houve na igreja, na história, sempre houve teologia da criação. Sempre houve um capítulo na teologia sistemática, sempre se leu o Gênesis, sempre se recitou o primeiro artigo do Credo Apostólico, o Niceno, né? E também sempre houve cristãos que defenderam e viveram a harmonia com a criação. Mas, apesar disso, o nosso planeta está sendo detonado. Catástrofes climáticas, contaminação, esgotamento de recurso, chegando ao ponto de não retorno, colapso iminente de toda a biosfera. Então, a teologia da criação não era ou não é boa, não é eficiente? Essa é a grande dúvida. Ou então, tem também a outra pergunta, ao inverso. Será que a teologia nem pretende ser motivação, ferramenta, impulso para agir, para a ação? Não pretende ser uma forma de superar, uma ajuda para superar os entraves, medos e bloqueios e, sei lá, dificuldades sistêmicas, estruturais, etc. Não é para isso que ela é formulada? Será que ela vai se limitar a apelos morais genéricos, que cabe a nossa responsabilidade? Ou será que ela vai sugerir soluções autoritárias? Nós temos um mandato cultural, tem um mandamento de cuidar da criação, é uma ordem, é uma ordenança, e assim por diante. A gente encontra tudo isso na teologia e nas ecoteologias, né? Vamos agir por medo da catástrofe? A gente pensar qual é uma motivação mais legítima. Vamos agir por sentimento de culpa? Então, muitas vezes se põe a culpa no aquecimento global na humanidade. Na verdade, são alguns empreendimentos humanos que cometem isso, e o restante da humanidade é vítima do aquecimento global e das catástrofes. Ou então a gente pode dizer, mas é a nossa responsabilidade, né? A criação é de Deus, mas o cuidado é nossa responsabilidade, nosso compromisso. Essas palavras, elas não sendo usadas com cuidado. E, por exemplo, se um compromisso, uma responsabilidade não é assumido no espírito de liberdade evangélica, então ele vai cair nesse viés autoritário. Então, por isso que a pergunta é: ou nós vamos agir, a nossa motivação mais legítima, por causa da liberdade trazida pelo Evangelho.
Então, para nós chegarmos nessa teologia, o que falta? Eu acho que precisa releituras dos textos bíblicos com uma visão sistêmica da realidade e fé na redenção de todas as coisas em Cristo. Vamos seguir adiante, nós vamos detalhar isso agora. Ainda falando um pouco da questão sistêmica, C.S. Lewis disse: o que nós chamamos de poder do homem sobre a natureza revela-se como poder exercido por algumas pessoas sobre as outras, tendo a natureza como instrumento. E o Robert Gilman, que é um dos iniciadores, dos pioneiros do ambientalismo, diz: não existem problemas ambientais, existem sintomas ambientais de problemas humanos. E Abraham Lincoln, que com certeza não era comunista, diz: você não fortalecerá os fracos sem enfraquecer os fortes. E por isso que a gente não pode repetir essa ladainha do antropoceno de que a humanidade está causando a transformação, ou a destruição. É o capital que está fazendo isso. Então, faz parte do olhar sistêmico combater as causas, né, e não apenas remediar as consequências. E o que a gente vê na questão ambiental é justamente isso. Existe todo um esforço, muitas promessas e tal, e também muita solidariedade de comunidades, de igreja, de sociedade em geral para socorrer vítimas de desastres, né? Mas pouco se sabe, pouco se fala, pouco se ensina e pouco se pensa nas causas e nos causadores. Então, essa é a questão toda que tem que acompanhar uma teologia que queira ser eficaz. Ela tem que entender as estruturas de poder. Vamos adiante. E a questão, mais uma questão do nosso palavreado, do nosso jeito de falar. A gente fala de cuidar da criação, e de uma certa maneira está correto, mas a palavra cuidar, ela não pensa nas questões conflitivas, nas questões de confronto. Ela acha que basta convidar as pessoas para cuidar do meio ambiente. E por isso que eu prefiro a palavra justiça socioambiental, porque ela mexe com a visão, com a realidade injusta. Ela faz entender que existem vítimas e não só todo mundo culpado, né? E aí a gente encontra uma passagem que é muito ignorada na Bíblia, né, mas que acho que é bem clara, Salmo 36:6, a tua justiça é como as grandes montanhas, teus juízos são como um abismo profundo, tu, Senhor, preservas as pessoas e os animais, os micro-organismos. Então, preservar faz parte da justiça de Deus. É um paralelo com Mateus 5:45, onde Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos e trazer chuvas para os bons e para os maus, né? E Lutero tem essa visão também de que a criação é uma criação contínua, não é só uma vez que aconteceu. Ela continua, Deus continua preservando e nos motivando e nos engajando a sermos coadjuvantes. Não precisamos substituir o agir de Deus, mas podemos ser colaboradores. Tem um texto meu num livro um pouco mais antigo, esse aqui, Povo que Conhece Seu Deus, de 2015, que o artigo chama Como Porca em Saco de Aveia, onde também, além da questão da atitude, do pensamento de Lutero sobre teologia da criação, eu também trago a informação de que, por inspiração de Lutero e Melanchthon, foi criado em 1543 o primeiro Código Florestal de que se tem notícia na história. Vamos adiante. Agora, então, o segundo bloco, os filtros e erros. Talvez a gente não se dê conta como nós somos, sempre nós, quando lidamos com a Bíblia e na vida de igreja e também na realidade popular, a gente é rodeado de
uma leitura seletiva. Por exemplo, o Salmo 37:5 serviu de consolo para muitas pessoas, foi palavra para casais no dia do casamento, assim acompanhou imigrantes, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Ou ainda na versão antiga, ou mais ele fará. O interessante é que a gente nunca sabe o que está no versículo 6, né? O versículo 6 que diz que Deus, o que ele vai fazer? Ele vai fazer acontecer o teu direito como a luz do dia e como, aliás, a justiça, né? Teu direito e tua justiça. Até não lembro mais bem de qual é esse versículo. Então, se olhar bem o Salmo, é uma pessoa injustiçada que está orando esse Salmo, né? Ou mesmo João 10:10, né? Vim para que tenham vida em abundância, também omite o que vem antes e o que vem depois, né? O assaltante que vem para roubar e matar, e depois vem Jesus dizendo: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 12 fala do grão de trigo que precisa morrer para dar frutos. Então, a gente destaca algumas coisas e com isso a gente invisibiliza as outras, né? Essa é a maneira de filtrar, muito comum entre nós. Depois tem imprecisões, né? Nesse meu livro sobre Aqui Estará Quem Me Serve, eu tenho várias, mas eu quero só mostrar uma. A Bíblia não tem uma palavra para família, assim como também não tem para missão, mas isso já é outro capítulo. Não tem uma palavra para família. Sempre a palavra é oikos, casa. E mesmo quando fala de façamos o bem a todos, primeiro, lá em Gálatas, aos da família da fé, ali fala oikeios, que seria os caseiros da fé. E essa casa não é a família que nós conhecemos hoje, de papai, mamãe, filhinho e filhinha. É uma casa com várias coisas. Se um pai de família vai plantar uma vinha, ele não vai sozinho, ele tem os empregados, tem filhos, tem pessoas que... todo um conjunto, assim como quando o filho perdido voltou para casa, tinha lá o pessoal que ajudou, os empregados que assaram a carne e outro filho que estava nas plantações e depois foi festa. Quer dizer, oikos envolve economia, produção, comércio e inclusive ecologia, cultura, dança e assim por diante. Isso faz parte da casa. Mesmo no Antigo Testamento também tem textos que mostram que o lar, né, a família, não é individual ou não é aquela família celular. Então, o fato de nós não usarmos a palavra casa, ou oikos, a gente não entende que a economia, a ecologia e o cooperativismo fazem parte da igreja, né? Daí tem erros concretos, erros de tradução, né? Só para provocar um pouquinho, não tem a ver com a ecoteologia, mas, por exemplo, Jesus nunca falou que é preciso nascer de novo. E as traduções, os tradutores sabem disso, mas todas as Bíblias são publicadas sempre com isso. Por quê? Porque a tradição é essa, tem que nascer de novo. Jesus falou que tem que nascer do alto. E quem veio com essa ideia de nascer de novo foi o Nicodemos, né, um fariseu bem treinado, que perguntou como é que volta para a barriga da mãe. E Jesus depois fala: olha, você que é entendido das coisas, né, da fé, da espiritualidade, da história com Deus, você não sabe que tem que nascer da água e do Espírito? Então é isso que Jesus queria dizer com nascer do alto. Então são erros de tradução que vão induzindo tradições teológicas. E também nós temos armadilhas de linguagem. Por exemplo, quando fala de novos céus e nova terra na Bíblia, geralmente a gente não se dá conta. Isso já está mais conhecido entre os exegetas e aos poucos está penetrando também nas ecoteologias, que existem duas palavras em grego para novo.
A primeira é neos, que significa novo, inédito, 0 quilômetro, nunca teve um igual, né? E agora é uma coisa totalmente nova. E a segunda palavra é kainos. E kainos significa algo que foi, algo velho que foi restaurado, renovado, refeito, regenerado e até melhorado, né? Então, toda vez que a Bíblia fala de nova criatura, nova aliança, novos céus, nova terra, usa essa palavra kainos. E por isso a gente tem que, na verdade, deveria traduzir não novos céus e nova terra, mas céus e terra renovados. Estes céus e esta terra, essa é a nossa esperança, é que sejam renovados. Isso tem uma implicação muito grande para a questão da postura das igrejas, a posição teológica e também prática, né? Nós temos igrejas que dizem, deixa a Amazônia queimar, né? Deus vai mandar um outro mundo para nós. É completamente contrário ao que a Bíblia está falando, né? Mas ainda tem mais coisas aqui, né? Uma das questões que poucos teólogos estão levantando, e eu acho que é essencial, nós fomos treinados para ler um texto e explicar um texto, fazer uma exegese e explicar um texto. E não levamos em conta que, antes do texto bíblico, tem uma experiência, tem uma vivência, tem uma caminhada dramática, dinâmica, altos e baixos, e assim por diante. E alguma dessa experiência a gente leva tempo para aprender a formular. Acontece com a nossa, diariamente, às vezes tem uma coisa que acontece, você fica sem palavras. Depois de alguns dias você consegue explicar o que foi. E então, por exemplo, o Salmo 46, ele fala lá de que Deus é castelo forte, né? E é consolo presente nas tribulações. A pessoa que escreveu isso não estava sentado no banco de uma igreja. Pode até ter recitado lá, mas ele formulou a partir da vivência, das experiências dele, nas cruzes e nas encruzilhadas da vida. É que a palavra de Deus não é texto, a palavra de Deus é acontecimento. E a maioria dos pastores e teólogos acham que a palavra de Deus é texto. E aí depois eles falam e nada acontece, né? E mais ainda, a gente tem que aprender hoje que Deus fala a partir das vítimas, assim como o bom samaritano percebeu, né? A partir dos vulneráveis, dos mais frágeis, dos que estão sendo esmagados, do berro, do clamor, também da natureza, do gemido, né? A partir daí que Deus está falando para a gente. Aí tem um outro aspecto que também poucas pessoas estão destacando, e que é difícil mesmo para quem começa a ler a Bíblia no Gênesis. Tem que aprender que os textos do Êxodo são 200 anos mais antigos. Mais ou menos 200 anos. Isso já tem exegetas, como o Gerhard von Rad, lá em 1950, 60, que já comprovou isso, e outros com ele. Pela análise literária, pela terminologia e construção de frases e tal, eles constataram que, primeiro, mais do que tudo, é a história da libertação do Egito. E é uma história extraordinária. Ninguém imaginava que um grupo de escravos, tá, liderados por um homicida fugitivo, que era Gago, consegue, como Moisés, consegue escapar do Egito e enganar o poderoso faraó, que era a pessoa mais poderosa do planeta naquele tempo, né? Isso é uma coisa extraordinária, quase impossível de acontecer. E esse pessoal também levou tempo para poder anotar, refletir e sistematizar e fazer teologia disso. E aí falava de Deus, sempre falou de Deus como o Senhor da história dos povos. Não, a natureza veio depois. Falar de Deus Criador é um momento secundário. Isso muita gente não consegue entender.
que primeiro vem a experiência, primeiro veio esse fato histórico, claro que teve que ser trabalhado e elaborado. Então, a mesma coisa a gente pode falar hoje. Primeiro tem a experiência de libertação por Jesus, dos males, dos pecados, das injustiças. Essa experiência tem que ser real. E aí, até se diz quem pode o mais, pode o menos. É um princípio jurídico, né? Então, se Deus pode fazer um feito histórico desses, ele também pode realizar um ato pequeno como esse de pendurar as lamparinas no céu para iluminar para nós, né? Então, essa atitude de descobrir, no confronto com outros povos, que Deus também é criador, além de ser o Senhor da história, isso é uma coisa que a ecoteologia, pelo jeito, não está trabalhando suficientemente. E isso eu vou tentar destacar um pouco mais depois, né? E aí nós temos mais outras coisas, né? Tem o reducionismo teológico, a gente daí fala só em salvação pessoal, né? A gente pensa em calcular o fim do mundo, então vamos todos para o céu, são expressões que a teologia e principalmente os fundamentalismos gostam de desenvolver, né? Tem também o aspecto das instituições eclesiásticas, como elas lidam com o sagrado, muitas vezes como se fosse um monopólio capitalista que você administra, você investe, você desenvolve, e as pessoas vão buscar alimento espiritual com dizer, olha, só dentro da igreja você ganha alimento espiritual. Isso é uma maneira de garantir o seu campinho, né? Garantir o seu monopólio. Mas não é a verdade. Em todos os casos, nesse meu livro aí Ali Estará Quem Me Serve, justamente está baseado em João 12, 26, Jesus diz, onde eu estiver, ali estará quem me serve. E quem me serve, meu servo e minha serva. Então, Jesus é o bom pastor que sai do aprisco, abre a porta e leva as ovelhas para pasto verdejante. Então, o pasto verdejante não é a palha que está dentro do aprisco. Então, é uma questão essencial da gente reconhecer que a experiência de fé a gente faz no dia a dia, ou no movimento popular. Eu tenho uma coleção de histórias como Deus agiu, as pessoas reconhecendo Deus agindo, porque a força deles não era tão grande para conquistar alguma coisa, né? E de repente diz assim, mas eu vou me engajar nisso aqui, não porque é uma obrigação, nem porque é uma luta justa, não, eu vou me engajar nessa luta por uma questão de honra. É uma honra minha poder honrar a Deus com essa luta. E aí tem ainda o aspecto de que as igrejas, essa é ligada também à questão do monopólio, né? As igrejas, elas se colocam muitas vezes em primeiro plano. Na verdade, quem faz a oração do Pai Nosso, venha a teu reino, está se colocando em segundo plano. Eu descobri recentemente uma frase que eu anotei do Leonardo Boff, ele perguntando, por que a igreja é importante? E ele mesmo responde, porque ela não é importante. No mundo onde todo mundo quer estar em primeiro lugar, a igreja quer estar em segundo lugar. Ela quer estar a serviço do reino. Então, por isso ela é importante. Vamos seguir? Agora, alguns exemplos do Antigo Testamento, releituras necessárias, né, como eu tinha falado. Quem é feito à imagem de Deus? Diz lá, Gênesis 1, 27. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, o próprio texto já é bem evidente. Quem está à imagem de Deus é o casal. Porque indivíduo, como nós muitas vezes interpretamos, nem existia esse conceito de indivíduo nessa época, é uma coisa da Idade Moderna. E por que é o casal? Porque Deus é relacional. E Deus quer que as pessoas se relacionem de maneira amorosa,
e assim por diante. E ligado a isso também, a questão de que, quando, lá no Gênesis 2, Deus soprou o hálito da vida nas pessoas para se tornarem seres viventes, né? Normalmente a gente imagina, soprou de qualquer jeito. Não foi. Aí eu não entendo muito do hebraico, talvez algum outro possa me ajudar, mas o que eu aprendi é que esse verbo soprar é um gesto muito carinhoso de beijo de nariz. Então, que é praticado entre casais, pode ser também mamãe com filhinha, filhinho, e também tem algumas tribos, como da Nova Zelândia, que se cumprimentam encostando um no nariz do outro, né? Um no nariz do outro, por um gesto carinhoso. Então, Deus também se relaciona carinhosamente com a sua natureza. Tanto é que lá em Gênesis 3 diz que ele andava no jardim na quebrada da brisa, ou na hora da brisa. Depois, toda essa questão do sujeitar e dominar, né? O Timóteo Kerriker, um dos nossos companheiros aí no movimento Renovar Nosso Mundo, tem uma publicação sobre teologia da criação, onde ele mostra que esses dois verbos eles têm a ver com consertar o caos, né? Claro que a expressão é de pisar, né? Pisar os pés das nossas iniquidades, são expressões fortes, mas elas não querem induzir a gente a ser dominador e destruidor da natureza. O que é quando Deus diz, vi que tudo era bom? Eu participei de uma conferência em 1990, de março de 90, em Seul, na Coreia. Eu fui convidado a falar um pouco na perspectiva latino-americana, mas num estudo bíblico que eu não sabia que seria na frente de 1.200 pessoas. E eu falei dessa questão do que é bom, que no conceito hebraico, bom é o que está ligado a Deus, e não como no conceito grego, o que é perfeito, harmonioso, esteticamente lindo. Né? Porque o que é bom pode ser defeituoso. A deficiência não é problema para Deus. Eu tenho problema de olhos muitos anos e Deus me mostrou que Ele pode me usar assim mesmo, né? E isso vale para muita gente. Então, isso não é problema para Deus. Agora, se estiver separado de Deus, por mais lindo, formoso, exato, perfeito e bem elaborado que seja, não é bom, é do maligno. Então, essa é a ideia, né? Do muito bom. E é uma das coisas que a gente tem que corrigir. Nós fomos condicionados pelo pensamento grego da perfeição. E o nosso próprio corpo é imperfeito, né? Bom, e por fim ainda, a questão da função do ser humano. Aqui diz que o ser humano, Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Primeiro a palavra para. Para é a finalidade, o sentido, por que está aí? É para isso. Não é um mandamento. O mandamento vem logo em seguida. Pode comer disso, não pode comer daquilo. Aquelas frutas daquela árvore não pode comer. Tá. Isso é mandamento. Agora, ali está dizendo a finalidade. Para quê? Eu estava comparando com a minha filha que está amamentando. Amamentando é uma obrigação, é um mandamento? Não, não é. Não é obrigação, não é mandamento. É a função de ser mãe, né? No mundo dos mamíferos, as fêmeas é que amamentam, né? Os machos até têm mamilos, mas não servem para nada, né? Então, é a função, é a finalidade para que está aí. E por isso, não dá para a gente basear nisso um mandamento, uma ordem da criação, alguma coisa assim. Eu acho que é meio arriscado nas teologias querer construir em cima disso um tipo de mandato, ou de um mandamento, né?
E aí vem a explicação da palavra cultivar. Normalmente, a gente entende, vou trabalhar essa terra e vou tirar o proveito para me alimentar, ou para outras coisas. Na verdade, ali o verbo, ele é a mesma, raiz abad, é a mesma do Ebed, do servo sofredor de Javé, lá de Isaías 53, lá, aquele servo sofredor, né, que depois foi identificado com aquilo que Jesus fez em prol da humanidade. Então, é para servir, é para beneficiar a natureza. Cultivar é melhorar a natureza, é fazê-la mais linda, mais bela. É para isso que nós estamos. Não é para nós tirarmos proveito, é para ela ter proveito também. Não é que nós não possamos cultivar, mas é que nós temos que ter essa dimensão de que o trabalho, o cultivo humano é para beneficiar a natureza, a criação de Deus. E o cultivar e o preservar aqui, guardar e preservar, desculpe, é uma questão que não dá para entrar na discussão entre conservacionistas e preservacionistas, mas preservar, no fundo, é prever, antecipar possíveis ameaças. Então, nós temos que, na hora de guardar, nós temos que logo já antever uma ameaça, um perigo, uma destruição que está podendo vir. É para isso que nós estamos aí. Então, é realmente uma função muito importante, muito nobre. E muitas vezes a gente não se dá conta. Por isso, a gente continua com a palavra cuidar, mas nesse sentido, cuidar da natureza faz parte da nossa natureza. Infelizmente, nós estamos vivendo num povo que está entre os menos precavidos e os mais descuidados do planeta. Não cuida nem da própria vida, muito menos da do próximo e muito menos da natureza. Faz cada absurdo, né, colocando a própria vida em risco. Não é só construir casa nas encostas, mas, por exemplo, andar na moto sem capacete, é uma série de loucuras, né, que o cidadão brasileiro faz. Muito mais do que em outros países. Então, nós temos que pensar muito bem como agir nessa situação. Adiante, Tiago, por favor. Novo Testamento. O Hans já sabe, né, Hans? Eu já tropecei nessa palavra um bom tempo atrás, quando Jesus, na tentação, diz lá, Marcos fala, estava com as feras e os anjos o serviam. É uma harmonia simultânea. As feras, os animais silvestres, representam a natureza e os anjos representam Deus. Então, é simultaneamente, na hora de vencer a tentação ou de resistir à tentação, Jesus já está em harmonia dupla com Deus e com a natureza. E se funcionou para Jesus, por que não pode funcionar para nós? Isso nós temos que perguntar, né? Será que o perdão dos pecados não ajuda eu a entrar em harmonia e fazer as pazes com a natureza? Essa é a grande pergunta. Será que eu estou, vamos dizer assim, fazendo um reducionismo do perdão dos pecados? Bom, ainda vem essas outras duas questões aqui. Será que a Terra realmente vai se queimar? Como diz lá, vai passar pelo fogo, como diz 2 Pedro 3, né? Na verdade, eu acho que se trata de uma depuração, né? Como se faz com a prata e com o ouro, né? Com minério, ele é derretido e as impurezas vão sendo tiradas. Ou também se pode falar de um expurgo, como em Apocalipse 11, 17, fala que Deus vai destruir os destruidores da terra. Não é que vai destruir a terra toda, mas os destruidores, pelo jeito ali, pelo Apocalipse, não vai ter remédio mais para eles. Porque a história ali do capítulo 11 é justamente de que a redenção, a chegada do novo, né, do novo mundo já começou. Então, essa seria, assim, também está nesse meu outro livro que eu vou mostrar depois, um pouco mais bem elaborado. E mais um pequeno erro que também levou a muitos erros teológicos, não necessariamente na ecoteologia,
é essa questão do em breve venho, né? Logo vem Apocalipse 1 e depois 22, versículo 6, né? Venho sem demora, sempre traduzido assim. E, e o verbo, a palavra em grego, tachos, significa, na verdade, é um advérbio de modo, e não um advérbio de tempo. Não está dizendo quando, quantos dias falta, quantos anos falta para Jesus voltar. Só diz que ele vem de repente, o advérbio de modo, de surpresa, subitamente, né, inesperadamente. Essa é a maneira como ele vem. Isso está em coerência daí também com Mateus 24, onde fala que vem como ladrão da noite. Então, todas aquelas teologias ou aquelas tentativas de calcular o fim do mundo não tem base bíblica nenhuma. Vamos adiante? Mais um nesse bloco. Também a palavra de que nós vamos ir ao encontro de Jesus nos ares ou nas alturas, né? Na verdade, essa palavra em grego, apântesis, é um termo técnico para a atuação, a ação de um comitê de boas-vindas que recepciona uma personalidade fora dos portões da cidade e acompanha essa autoridade ou essa celebridade, né, no caso ali, no acolhimento do Senhor na cidade em que ele vem morar. Então, nada de subir para o céu, né? Essa é a questão. E quantos hinos existem, né, de que vamos para o céu, e mesmo que ninguém sabe onde é que fica. Na verdade, o Apocalipse é muito claro. Jerusalém desce e céu e terra se juntam. O Cordeiro desce à terra. Tudo se transforma, né? Terra que vira um céu. Nós não iremos para o céu, mas para o reino aqui nesta terra restaurada. Então, é uma forma também de você mexer com toda a ideia de escatologia, quando você quer fazer uma ecoteologia um pouco mais coerente. Vamos adiante agora. Acho que essa é a parte central, depois eu posso ir até mais rápido. No Renovar Nosso Mundo, nós dedicamos, assim, atenção especial em Colossenses 1 e depois em 2 Coríntios 5, né? Que Deus achou por bem que em Jesus residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Isso está em paralelo com Filipenses 2, né? Que Jesus foi obediente até a cruz e Deus o ressuscitou para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e até debaixo da terra. Adiante. 2 Coríntios 5, 19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Aqui eu queria fazer um jogo aí com o PowerPoint, mas agora não é possível, né? Então, como é que nós entendemos reconciliação? Fazer as pazes, né? E geralmente a gente diz, não, reconciliação é do ser humano com Deus. Ah, está certo, é mesmo. Eu posso ser aquele que ofendeu ou que desobedeceu, e Deus é aquele que está ofendido. Então, precisa dessa reconciliação, sim. Mas, de fato, existem outros cenários, outras situações em que é preciso fazer as pazes. Por exemplo, quando duas pessoas brigaram, e os dois são culpados. Também é uma forma de reconciliação. E uma terceira, de que existe uma relação entre uma pessoa culpada, violenta, agressiva, e a vítima dele. Também é preciso haver uma reconciliação, principalmente da parte daquele que foi o violento. Mas a outra parte precisa concordar e aceitar. E aqui, então, nesse caso, entraria também a natureza. Eu não sei se vocês têm dúvidas que a natureza é vítima da ação humana, mas já lá em Gênesis 3, bem antes do dilúvio, a natureza foi vítima quando Deus fez
peles de animais para cobrir as vergonhas do primeiro casal, né? Então, ali tiveram que ajudar a encobrir os nossos pecados. E aí eu chego nessa afirmação bem categórica de que redenção em Jesus é, ao mesmo tempo, simultaneamente, ela é pessoal, ela é social e ela é ambiental. Ou ela não é redenção. Quando a gente estuda teologia, tinha várias alas, né? Aqueles que defendiam que a salvação é pessoal, o evangelho é para salvar pessoas, almas e tal, e os que defendiam que não, mas ele é social, para resgatar a justiça e defender os socialmente mais fragilizados e assim por diante. Então havia essas linhas teológicas, esse confronto. Eu acho que aqui nós estamos chegando a uma síntese, né? Não é nenhum nem outro. Se você quer absolutizar uma coisa, está fora da Bíblia. Então isso que tem que ficar muito claro. E infelizmente tem 90 e tantos % dos pregadores que ficam só com uma linha. Então eles também estão escorregando para fora da Bíblia. E aí vamos seguindo, por favor. Aí vem mais o aspecto. Essa reconciliação, como eu chamei ortorgada, ela já está feita em Jesus Cristo. Quando ele disse está consumado. Quando ele disse está consumado na cruz, ele já realizou essa reconciliação nossa com Deus, nossa entre nós e nossa com a natureza, que geme, aguardando, né? Aguardando a nossa manifestação. Mas já está assegurado, já está feita essa reconciliação. Então, nós passamos a agir a partir desse ato de Jesus na cruz, né? Como Romanos 5 fala, um único ato fez a justiça para a defesa da vida, né? E aí o que resta ao ser humano se Jesus já fez tudo? Se Jesus já fez tudo na cruz, para nós é dado a diaconia, conforme o versículo 18, e a palavra da reconciliação, versículo 19, de 2 Coríntios 5, 18 e 19. Dessa reconciliação já consumada. Então, para nós, não é nem mandato nem nada, é simplesmente uma reação de alegria, de gratidão, e é um privilégio, né? Poder agir, falar dessa reconciliação de tudo, de todas as coisas em Cristo e agir pela preservação do planeta e restauração socioambiental. Simplesmente, vamos dizer assim, é um motivo de muita honra pessoal poder fazer. E aí, quem não está nessa, não sabe que está perdendo, né? Infelizmente, a gente tem que dizer isso para as pessoas. Quem não está entrando, não está agindo nessa linha, por liberdade evangélica, nas causas sociais, ambientais, na justiça socioambiental, ele um dia vai ter que correr atrás do prejuízo. Então, por isso que eu cheguei a formular nesse livrinho aqui, eu vou mostrar depois ainda melhor, que nós precisamos inverter mentalmente os artigos do credo. Primeiro, a redenção e a vida renovada em Jesus Cristo. Porque ela é renovada em relação a Deus, aos semelhantes e à natureza. E depois é que vem o testemunho da criação. Para a fé, não existe harmonia com a natureza fora da harmonia com Deus. E ela é manifesta, essa harmonia é manifesta nos feitos de Deus na sua história e na forma definitiva que ele realizou em Jesus. Se falta a primeira, a eficiência teológica, né, da ecoteologia no cuidado do planeta, é porque tem erro na segunda, erro nessa harmonia com Deus em Jesus. Então, essa é talvez uma pequena contribuição para a nossa reflexão. Então, a boa teologia da criação é teologia centrada na reconciliação de todas as coisas em Cristo. Sozinho,
A teologia da criação baseada no Gênesis, ela não tem força para fazer transformação real, porque ela não é completa, ela é parcial, né? Então, só dessa maneira é que nós somos livres, libertados para servir e amar o mundo que Deus criou com amor. Nosso tempo está correndo, né? Então vamos adiante, mais uns 5 minutos aqui. A liberdade para agir, estou citando aqui novamente o Timóteo, nossa missão é continuar a missão de Jesus pelo Espírito, não só a sua missão histórica e passada, mas a sua atual, a atuação atual de Jesus pelo seu sangue, reconciliar todas as coisas. Ou então de submeter todas as coisas debaixo dos seus pés, né? 1 Coríntios 15. Verdadeiro amor que restaura e transforma nunca anda sozinho, a frase de um pastor lá de Curitiba, que tem um trabalho social bem importante. O verdadeiro amor nunca anda sozinho, então nosso agir é em comunidade, em rede, também em organizações sociais, em conselhos e outras formas de participação cidadã. Vamos adiante. Servir a Jesus, a gente consegue partilhando os bens da criação, né? Essa é uma das coisas centrais. Como é que eu vou servir a Jesus? Seguir e servir, partilhando. Aí vem toda a questão do respeito à criação. Nós usamos palavras para denegrir, né? Como eu já falei, para menos desvalorizar a natureza, a terra. Precisamos de ética bem elaborada no relacionamento com as pessoas e com parceiros em geral, uma responsabilidade, valorizando o protagonismo infantil. A gente está ficando idoso, então precisa bem apostar na juventude. E aprender a se contentar com o básico, não desperdiçar. E quando eu falo não desperdiçar, é porque desperdiçar é lucro para algumas pessoas, né? Se 40% da água tratada é desperdiçada, alguém está lucrando, está vendendo flúor, vendendo cálcio e tal, todas essas químicas aí para as empresas, né? E nós jogamos, daquilo que é desperdiçado, ainda usamos água tratada para dar descarga no banheiro. Então, isso é um baita de um lucro para o capitalismo, né? Vamos adiante. Consumir e descartar menos, energias limpas, petróleo zero, é uma das causas, ou a causa central, né? Porque nós estamos com o planeta sendo aquecido. Agroecologia, onde eu atuei bastante, mas atualmente não consigo acompanhar mais. E aí vem uma questão que eu acho que para todo cristão é importante, é estudar como funcionam os sistemas de dependência, né? Ou de subordinação, os programas, os esquemas hegemônicos, né? Aí tem o lado econômico, ideológico, controle sobre as organizações, controle psicológico e assim por diante. Nós não podemos entrar nos detalhes disso agora. Vamos adiante. E as pequenas iniciativas que a gente toma, por exemplo, em grupos ou em comunidades, em igrejas, elas precisam ter um caráter de ser multiplicáveis e que sejam transformadoras. Então, só substituir a xícara de porcelana, de plástico por porcelana, é um gesto importante, mas ela tem que explicar o que ela vem transformar lá para frente. Senão, fica um gesto isolado, estagnado, né? Como está acontecendo em muitos lugares. E ajudando, então, a passar de um paradigma de dominação, desigualdade e competição para um paradigma de prosperidade compartilhada. Não se conforme com esse século. Adiante. Aqui são uma série de sugestões para igrejas locais. Como vai ficar disponível aí o PowerPoint, eu não vou ler tudo, eu só quero destacar o tempo da criação,
lá 1.9, sempre cada ano, de 1º de setembro a 4 de outubro. Praticamente todas as denominações no mundo aderiram a isso. Começou com os ortodoxos, depois os Conselhos Mundial de Igrejas, a Aliança Batista Mundial, Conferência de Lausanne, luteranos, batistas e assim por diante. E no final de 2015, começou em 1989, 2015 a Igreja Católica também aderiu. Hoje o movimento Laudato Si, que faz o trabalho de tradução desse material todo para essa época, tem 19 mil animadores no mundo inteiro, né? Então é uma coisa assim impressionante, e cada ano tem um tema. Esse ano o tema é água viva ou imersão em água viva, baseado em Ezequiel 37. É isso. Aqui está esse meu livro que eu estava falando antes, tem um link aí. Eu acho que o tema é muito atual. Foi uma encomenda do CEBI, e o que é interessante é o seguinte: estou tentando com esse livro criar um roteiro para grupos autônomos, que não dependam de supervisor, mentor, coordenador, pastor, professor. São estruturas que têm seu limite, né? Um coordenador consegue coordenar 15, 20 grupos, mas não 30, 50. Então, é para ser grupo autogestionário. Tem um ponto de encontro, claro que tem que ler o livro, é um pouco exigente essa leitura, mas pode sentar com 4, 5 pessoas no banco da praça e começa a ler. Aí tem 15 estações, se quiser faz só 4 ou 5, cada um com um tema e com uma dica prática do que fazer. E no final tem ainda um ponto de encontro para compromissos e atitudes futuras, né, para esse grupo, ou as novas articulações que ele quiser ter. Bom, agora estou à disposição das perguntas. Eu não consigo, não sei se tem perguntas ou não. A gente volta na oração do Não, primeiro. Do Lutero ao final, né? Vou deixar ela aqui para a gente voltar. Pessoal, a gente está aberto aqui para algumas questões. Pastor Werner, foi muito bom ouvir muita coisa, muitos insights interessantíssimos para a gente. Eu acho que muita coisa boa, muita riqueza aqui. Eu acho que já respondeu uma pergunta que fizeram aqui sobre o próprio PowerPoint, né, a apresentação, que vai ficar disponível aí para nós. Então, isso muita gente agradece também por disponibilizar. Tem muita coisa boa aqui. Uma coisa que me despertou uma ideia aqui também que eu não tinha. Eu achei muito interessante uma sacada, né? De inverter a lógica do credo, né? A gente é formatado, né, a pensar a fé numa sequência, de uma forma, e eu acho muito bacana assim, quando a gente, de forma criativa, consegue olhar para as mesmas verdades, mas de uma forma que ajuda a gente a entender certas questões que nem sempre são tão óbvias assim. E pensar, eu sou presbiteriano, né, de um contexto reformado, a gente tem muito essa ideia de criação, queda e redenção muito sequencial, e pensar na redenção primeiro, né, e a partir da redenção conseguir olhar para a criação, isso mexe com a mente, e eu achei muito bacana. Isso me ajudou a fazer um exercício aqui que vou dormir com essa. Vou dormir com essa de pensar na redenção antes da criação. Isso é muito interessante mesmo. E tem muita coisa bacana, muita riqueza. Eu gostei muito da idade do finalzinho aí, né? Da prosperidade compartilhada. Eu tenho gostado muito de pensar nessa ideia do florescimento, né? De como que a ideia de cultivar
ela não é uma ideia só de cultivar para benefício próprio, né, para extrair uma visão utilitarista, que é a leitura que a gente faz nos últimos séculos, ela é profundamente utilitarista, né, e da gente usar para benefício próprio num pensamento muito individualista, ou mesmo que seja social, mas de extrair benefícios, né, e sendo que a lógica da criação, ela é outra, né, a lógica da criação é uma lógica de partilha. E o cultivar, ele também subentende a ideia de uma partilha, de uma troca, né, de nós servirmos a natureza, e a natureza nos serve de volta, porque, afinal de contas, nós fazemos parte disso, né, nós não somos algo diferente da natureza, nesse sentido. E essa partilha que gera uma prosperidade, né, uma prosperidade compartilhada, é muito bacana, assim, no sentido de florescimento, né, a criação de Deus, ela existe para florescer, ela tem potencial de florescimento, e o nosso cultivo, ele deve ser feito para o florescimento da criação, e não só para o nosso benefício próprio, né, é no florescimento da criação que a gente recebe benefício. E eu acho que tem muita coisa boa para a gente refletir aí em tudo isso que foi dito. Deixa eu ver se alguém colocou aqui no chat. A Letícia falou, muito bom, professor, obrigada. E a Júlia falou que se lembrou de Gálatas 5, né? Amor como um ato de liberdade. Excelente, Júlia, ótima lembrança. Você quer comentar um pouco sobre isso? Eu poderia comentar isso que você está falando, destacando aqui essa inversão, eu falei mental, né? Mentalmente a gente tem que inverter, não tem como escrever o credo ao contrário ou trocado, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Mas mentalmente, né? Isso tem a ver com o fato que muitas vezes é ignorado, que Deus é o Deus da história, né? Como eu falei, o Senhor da história. Começa com a minha própria história, né? Quer dizer, eu sou um cara rebelde, eu não quero me submeter, né? Mas Deus vai empurrando a gente para lá e para cá, e a gente vai acabar fazendo o que Deus quer, né? Mais ou menos assim. Então, você coloca, vamos dizer assim, a centralidade da tua fé como a força motora, para dizer, então, eu vou continuar, né? Porque Deus é o Deus da história. E aí a gente tem também motivos para dizer que pode confiar em Deus vamos dizer assim, não na salvação do planeta, mas na preservação, né, que vai haver, talvez, né, se for da vontade dele, uma restauração do planeta, né? Mas isso só a partir de uma esperança que eu tentei mostrar claramente nesse meu livrinho aí do Dias Piores Virão, quando praticamente não tem mais esperança nenhuma. Aí é que começa a esperança cristã, né? Um dos textos lá dentro das estações é justamente o fato de que a esperança cristã não é otimismo, né? Não é acreditar que 50% pode dar certo, como 50% pode dar errado, copo meio cheio, meio vazio. Essas atitudes, né? Eu opto por olhar o copo meio vazio, o outro opta por meio vazio, meio cheio. Isso aí não vai resolver. A esperança cristã nasce quando a chance é zero, né? Começou com a ressurreição de Jesus. Mas tem como Paulo fala de Abraão, que esperou contra a esperança. Exato, contra a esperança, né? O próprio Davi, quando enfrentou Golias, ele não sabia ele juntou 5 pedras, ele não sabia que a primeira ia acertar, né? A chance dele era zero, né? Então, são situações que a gente tem que valorizar, novamente, como eu falei mais no início, a experiência nossa de que Deus está presente, Deus age, às vezes até de forma não inesperada, né, surpreendente. E essa parte da prosperidade partilhada,
realmente é uma das coisas que as igrejas não, e também a teologia não trabalha muito, e poderia desenvolver mais, né? Por exemplo, o fato de que nós temos mais de 1.000 ecovilas no Brasil, né? Gente que partilha as coisas. Uma ecovila, eu conheci uma que tem uma lavanderia coletiva, para que cada apartamento num prédio de 30 andares tem que ter uma máquina de lavar roupa e um monte de eletrodoméstico. Isso também é desperdício, né? E assim vai. Então, essa, esse lado colaborativo, a natureza nos ensina. Cada vez mais, vocês que estão na área da ciência, devem estar percebendo como a ciência, a biologia está descobrindo como as árvores se comunicam dentro da floresta, pelas raízes, pelos fungos. E Maravilha. tem árvore que abre espaço para uma nova poder subir, pegar sol, né? A natureza é colaborativa, mesmo que também tem situações trágicas, mas ela pode nos ensinar muito. E aí essa prosperidade compartilhada, ela tem que ser numa visão econômica descentralizada. Nós temos que pensar regionalmente, localmente e regionalmente. A agroecologia em si, a ecologia em geral, fala das rotas curtas. É um absurdo que o alimento tem que dar a volta no planeta, que nós temos que mandar comida para o Japão e o Japão manda coisa para cá, ou vice-versa, né? Isso, primeiro, que polui, segundo, é um custo, né? E é um desperdício. Então, a prosperidade compartilhada, ela é local, ela é descentralizada, ela é regional, ela é comunitária. E aí também tem que aprender a viver e se alimentar com aquilo que a região oferece, né? E não querer ter capacidade de consumo, de consumir alguma guloseima que vem lá da Austrália ou de algum outro lugar, né? Agora, eu não sei se tinha mais alguma coisa. Tem. A gente tem mais duas perguntas aqui. O André, ele está perguntando que se em relação ao termo justiça na Bíblia, existe no original uma distinção entre justiça jurídica e justiça de justificação? E como interpretar de forma correta qual significado é apropriado? Isso para linkar com a questão de justiça social, justiça ambiental, etc. Não Tá. sei se deu para entender. Ô, André, se precisar, se ajuda aí com a sua questão. André, tem traduções da Bíblia que, para não entrar nessa discussão, evitam. A linguagem de hoje fala em vez de falar o que é direito, o que é justo, justiça, Deus fala fazer o que Deus quer, né? Mas isso é muito, muito vago, né? É uma forma de se esquivar da questão, né? Para Deus, a justiça sempre é a defesa do mais fraco, né? Fazer justiça é a defesa do mais fraco. A Bíblia está cheia disso, né? Desde o Antigo Testamento, a denúncia dos profetas e assim por diante. É a defesa do mais fraco. E isso, na ética cristã, tem que ficar claro. Eu vou estar sempre do lado mais vulnerável, mais fraco. Às vezes é difícil decidir numa situação concreta. Isso aí tem que ser a base, tem que ser o princípio. Nós vamos, como cristãos, nós vamos defender aquele que está mais fragilizado. Agora, a questão da justificação, aí é mais a carta de Romanos, né? Eu acho que aí tem mais alguns teólogos que podem me ajudar, mas aí eu lembro do Victor Vestelli, que também mostrou que a justificação não é uma coisa separada da justiça de Deus, né? Ele nos declara justo, mesmo nós não merecendo, né? E aí a gente se torna justo por fé, por aceitar essa declaração que Deus declara sobre nós. Mas é a justiça de Deus, sabendo que nós somos frágeis, somos falhos, né? E mesmo assim ele nos declara justos. Então eu acho que é uma das coisas bonitas que tem na Bíblia, de a gente poder falar desse tipo de aceitação, né? Deus ama quem não merece, está no meu Instagram,
Mas se alguém acha que merece, está muito enganado. Muito bom. E a ideia de graça, né, acaba indo para a partilha também, né? Assim, a gente recebe de graça e a gente serve porque a gente recebe a graça, né? A gente Exato. passa a graça para frente, de certa forma. A Letícia tem uma outra pergunta aqui agora, eu acho que é a última. Ela pergunta como que o senhor entende aquele versículo de Isaías 65, 25, que diz que o lobo e o cordeiro comerão juntos? Pois é. Boa pergunta. É uma boa pergunta, né? Porque o lobo foi criado por natureza para devorar o cordeiro, né? Mas é uma das, vamos dizer assim, de umas expressões da fé do povo judeu de perceber as atrocidades que acontecem na natureza também, né? Claro que nós hoje sabemos da cadeia alimentar, que sempre tem uma cadeia, sempre alguém vai ser sacrificado, um animal menor vai ser comido pelo maior, né? Isso nós temos clareza, mas é trágico. Então, o sonho, a utopia, vai até esse ponto de dizer, mas quando houver a redenção de todas as coisas, vamos dizer assim, o reino pleno, então é a visão do reino pleno, né? Que vai fazer com que as coisas mudem. No Apocalipse tem uma figura interessante que fala do leão e do cordeiro também. E o cordeiro, ele tem uma marca de quem foi degolado, né? Então, a partir da degola, né, da facada que levou no pescoço, é, esse esse cordeiro, parece que é uma cena meio surreal, acho que é Apocalipse 5 ou 7, não lembro bem. É uma cena meio surreal, mas esse cordeiro, ele entra em cena, né, e apazigua tudo. Então, eu acho que é uma cena bonita que a gente pode resgatar também, não só Isaías 65. Essa esperança de que a natureza vai estar em paz, ela perpassa. E assim como lá na Nova Jerusalém não vai ter mais lágrimas. E né, o mar já não existe. O mar que era terrível não existe. Mas o rio que traz água, né, que irriga a cidade inteira e traz vida, árvores, vegetação, tudo, esse vai existir. Muito bom. Uma ordem que a gente não consegue conceber, né? A ordem que Deus estabelece contra o caos. Sim, na verdade, é assim que a gente precisa dizer o indizível, o indescritível, né? Uhum. Nós temos que falar, não dá para a gente calar, que nossa esperança nos leva a dizer. E aí, na Bíblia, muitas vezes usa metáforas, né? É, nesse meu livrinho aí sobre piores dias virão, eu tento entrar nessa questão. Como é que essas catástrofes aí de Brumadinho e Mariana e tal, muita gente diz, mas são sinais do fim dos tempos, castigo de Deus e assim por diante. Não são, porque quando são consequência da negligência ou da má gestão ou das más intenções dos seres humanos, Uhum. né? Quando o Apocalipse fala do fim do mundo, mesmo ele usando metáforas, mas, a meu ver, ele está falando de fenômenos sobrenaturais, né? É, um, um, uma, uma estrela cair no mar e o mar ficar vermelho, transformado em sangue, isso é uma figura para dizer que é um negócio sobrenatural, que a gente não tem como explicar, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tentar entender e procurar desenvolver o lado que a Bíblia quer dizer, né? Não o que nós queremos dizer, mas a Bíblia quer dizer para nós que vai haver uma redenção. Excelente.
Excelente. A gente termina, eu acho que com essa esperança hoje, né? Gente, mais alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram colocar? Eu acho que a gente pode caminhar para encerrar aqui, ainda mais para já tá tarde, para não segurar aí. Muita gente tem que trabalhar amanhã cedo, já deve ter gente querendo jantar também, se não jantou ainda. Mas acho que a gente pode encerrar por aqui e já já vou encerrar a nossa gravação Não, também. agora tem ainda a oração, né? Sim, eu vou passar para ela. Mas, pessoal, se alguém quiser, o último momento, e No se não próximo quiser, ano, em março do ano que vem, essa oração vai completar 500 anos. que legal. Então, se ninguém mais vai trazer nada, a gente pode passar para o nosso encerramento com a oração que o pastor Werner trouxe aqui no A Lutero. gente lê tudo junto, tá? Março Podemos do ler ano que junto. vem, deixa eu tentar voltar aqui, que agarrou meu computador, o que que houve? Aí, voltou. Querido Quem, Senhor quem Deus, quiser ler, só um momento, quem quiser ler junto, pode abrir o microfone e ler, a gente pode ler agora. protege bondosamente os frutos nos campos e nas hortas. Purifica o ar, dá chuva e bom tempo quando convém. Permite que os frutos sejam bons. Não deixes que sejam envenenados, para que nós e os animais não fiquemos doentes, nem soframos qualquer mal. Muitas de Muitas nossas nossas desgraças graças. são causadas pelo ar envenenado. E, em consequência, os frutos, o vinho e o cereal estão contaminados. Se deixares isso acontecer, teremos que comer a nossa morte em nossos produtos e bebê-la. Por isso, permite que os frutos sejam abençoados, que cresçam para a nossa saúde e bem-estar. Cuida para que não abusemos deles, colocando a vida em perigo ou provocando injustiça, voracidade ou malandragem, pois daí resultam falta de moderação, adultério, briga, assassinato, guerra e muitas outras desgraças. Muito antes, concede-nos a graça para que usemos tuas dádivas em favor da melhoria de nossa vida, para que os produtos mantenham nossa saúde e para que nós os usemos de maneira responsável diante de ti. Amém. 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 Coisa boa, que oração bonita. 500 anos. Obrigado, Lutero. Muito legal. Amém.